Olá pessoal, bem-vindos ao mais um podcast, mais um episódio, dos podcasts da Rafus Press, o nosso Biblioteca Submersa, o último do ano. Agora, só em janeiro, janeiro a gente retorna, não é tão longe assim, com mais algumas leituras, retorna também o Conversa sobre Tradução, acho que vai ser o primeiro até de janeiro, bem no iniciozinho de janeiro, a gente deve retornar, primeira semana. Mas, pois, muito bem. Hoje nós vamos falar, como dá para ver pelo título, daquela parte invisível de certos autores, menos conhecida. Alguns autores, eles têm um foco muito grande numa produção. Essa produção se torna marcante, se torna, digamos assim, um modelo, às vezes, em certos parâmetros, em certos âmbitos. E isso faz com que esse autor fique mais ou menos dependente, ele se torne um títere da própria criação, que é curioso, Então ele passa a ser cobrado ou para repetir aquela criação, aquela mesma criação, muitas vezes aquele mesmo livro, aquela mesma obra, ou para sempre trabalhar naquela mesma batida, E esses são vários autores, Recentemente, por exemplo, a editora Todavia, publicou os poemas do Primo Levi, que são muito bons, mas ele é um autor basicamente conhecido pela prosa, uma prosa bibliográfica, uma prosa, na verdade, testemunial, de rememoração, de lembrança de um evento tenebroso, que foi o Holocausto. Então, quando ele se põe para escrever poema, a obra é bem menos lida, bem menos conhecida, e tem, enfim, um autor como esse consegue publicar qualquer coisa, mas tem bem menos acesso, E o mesmo acontece com Alan Moore, dependendo. O Alan Moore, ele é um autor que evidentemente protagonizou a indústria dos quadrinhos desde os anos 80. A produção dele nesse campo é indubitavelmente revolucionária. Ele praticamente estabeleceu novas regras do jogo, quer dizer, ele definiu que um certo tipo de quadrinho, um certo tipo de abordagem adulta para um quadrinho que costumeiramente costuma ter uma abordagem no mínimo familiar, não vou dizer nem infantil, familiar, quer dizer que não tem elementos tão marcados de violência ou de questionamentos éticos, etc. Ou seja, se você inverter essa fórmula, existe tanta possibilidade de você fazer dinheiro, quanto a possibilidade dessa obra invertida, dessa fórmula invertida, ter uma relevância, ter um valor maior. Então ele mais ou menos, ele não foi o único, ele não foi o primeiro, mas ele, dentro da indústria, ele estabeleceu novas regras. Também estabeleceu uma nova regra em relação à própria qualidade da criação. Não é o roteirista ele ter orgulho da qualidade do que ele criou e lutar por esse material criado, Então, Alan Moore, ele definiu esse parâmetro do criador, do roteirista dos quadrinhos, de uma forma que não era vista, Não tinha uma definição tão clara e tão forte desde do Stan Lee, ou até antes, e do quadrinho underground, desde os anos 60. Então, Alan Moore, ele tem na produção da narrativa em quadrinhos, ele tem uma importância imensa, Mas essa importância também é um peso que ele mesmo sentiu durante boa parte da vida dele, a partir do momento em que ele rompeu com as majors, e começou a produzir os quadrinhos que ele queria produzir. Eu vou aqui no futuro, no ano que vem, no caso, eu ia falar ao Columbia junto, mas eu vou falar do caso, por exemplo, do Big Numbers, que foi essa primeira tentativa dele, uma das primeiras, de escapar desse aspecto das majors, das grandes editoras e tal, do tipo de quadrinhos que elas queriam que ele produzisse, na época. E com o tempo ele deixou até mesmo a produção de quadrinhos, Hoje em dia ele, como o próprio Neil Gaiman, aliás, os dois têm um caminho mais ou menos paralelo, ele produz muito pouco quadrinhos, ele roteiro de quadrinhos, e a produção dele de ficção, que é bastante renomada também, e reconhecida, ela é bem considerável, o Jerusalém, que é a última obra dele,
é um volume gigantesco, demorou anos para ser traduzido no Brasil, para finalmente foi anunciado, não é? É uma obra experimental que com certeza custou anos de trabalho do Moore para realmente ser finalizada, ser concretizada, né? Então, esse tipo de ficção, ao mesmo tempo experimental, mas de grande impacto, de grande alcance, né? Que tem um sucesso relativo, né? Quer dizer, tem autores que fazem muito mais sucesso que ele, mas que tem bastante impacto, bastante ressonância, bastante burburinho, passou a ser um pouco a especialidade do nosso autor, né? E é interessante porque ele produziu muita coisa mesmo, né? Ele tem uma produção bem multifacetada. E assim, embora ele não seja um autor acessível, em teoria, né? Ele é relativamente fácil de negociar certas, né? Digamos assim, a tradução, a publicação de algum material dele. Editoras bem independentes, não só do Brasil, conseguem publicar, né, material dele com uma negociação até tranquila. Ele é um autor que valoriza isso. É claro que, como eu falei, é um autor muito conhecido, difícil, nem sempre é muito acessível, né? Eu tenho até uma história com isso que eu posso contar um dia, depende das pessoas envolvidas, né? Que é justamente quando eu quase consegui publicar um texto, na verdade um ensaio do Alan Moore no Brasil, numa edição em que eu participei, né? Também como ensaísta, como, né, criador de paratexto. Então aí a gente já começa a perceber que existe uma outra obra no Alan Moore, uma obra que é interessante, que é essa primeira, digamos, ou essa primeira outra obra é a obra ensaística dele. Ele é um ensaísta de mão cheia. E ele costuma escrever introduções. Uma outra introdução que eu conheço dele é a introdução para o livro Voyage to Arcturus. Se não me engano, a edição que saiu pela Savoy, está lá na Inglaterra, né? Savoy Press. Saiu na Espanha traduzido, que foi a edição que eu li. E é uma excelente introdução, né? Ele tem uma maneira de abordar o texto interessante, que é bem iluminador. Então ele é um ótimo ensaísta. O Moore, o trabalho dele de ensaísta lembra um pouco o trabalho do Borges na Biblioteca Pessoal e na Biblioteca de Babel, em que o Borges fazia introduções, às vezes curtas, às vezes um pouco mais longas, né, de livros que ele tinha um grande apreço. Então o Alan Moore, ele escreve sobre os livros que ele gosta, e ele escreve com paixão, mas também com bastante erudição. Ele sabe evocar os pontos interessantes do livro, redimensionar esse livro nos olhos do leitor, né? Uma introdução dele é um convite para a leitura muito bom, muito boa. Eu acho que, por exemplo, a edição brasileira do Voyage to Arcturus perdeu muito em não ter essa introdução que a espanhola tem. A introdução do Voyage to Arcturus eu fiz, né? Porque talvez com essa introdução o leitor que fosse entrar em contato com aquela obra que tem um certo sentido árido em vários momentos, né? E iniciático, né? Você tem que fazer um certo sacrifício para acompanhar. Isso seria redimensionado e ele teria uma noção mais clara da leitura, e talvez isso ajudasse bastante o leitor. E acontece o mesmo no ensaio que eu vou falar aqui, que é muito interessante, que é o Anjos Fósseis, que ele foi publicado em outros lugares, mas o melhor lugar para se ler é nesse verdadeiro monumento literário. Eu vou deixar o link aqui das pouquíssimas cópias que restaram, que é o Arte e Magia do Caos, do Austin Osman Spare, na tradução, uma equipe de tradutores, né, coordenados ali pelo Bettoni. Ele, aliás, que faz, né, a tradução do Roger Bettoni, né, faz a tradução do próprio Anjos Fósseis. E nesse trabalho é um ensaio grandinho, considerável da Alan Moore, tratando de magia. Mas ele trata de magia com uma verve, né? Ele tem ao mesmo tempo uma percepção irônica e muito clara do que ele está anunciando, né? Quer dizer, na visão do Alan Moore, o mago, assim como também um pouco cientista, ele é um artista, não é? Então, quando ele perde essa noção, quando digamos assim, a atividade se torna muito mais mecânica, ou uma reprodução de algum parâmetro anterior estabelecido, ou digamos assim, essa necessidade de seguir regras que estabilizam o material produzido,
tanto o artista quanto o cientista, quanto o mago, perdem a sua própria função, não é? Então, esse ensaio fala disso com uma clareza muito grande, também aí por conta da tradução brilhante, né? E é muito bem escalonado, é muito bem colocado, porque esse é um dos textos introdutórios, logo depois da discussão da grandeza desse projeto, que eu vou falar, vou ter um vídeo só sobre ele, aliás, né? Sobre esse projeto da tradução do Austin Osman Spare para o Brasil, por causa da obra toda dele, quase, tanto visual quanto escrita, né? E mais, acho que um ensaio, já vem o ensaio do Moore, então isso faz com que o leitor mergulhe naquele universo do Spare com uma grande bagagem, ele entenda, né, a visão do Moore e aplique mais ou menos ao Spare, compreendendo que essa que é a diferença do Spare, né? Isso que faz ele um grande autor, né? Ou outros magos, né? O Moore cita o John Dee e outros aí, né? Ainda no caso do Renascimento, né? Então, como eu falei, ele é muito erudito e é engraçado porque ele tem um estilo meio borgiano também, que o Borgiano falava de tango, de milonga, ao mesmo tempo falava de Homero, né? Então o Moore, ele fala de coisas tipicamente britânicas, de instituições às vezes, né? E ao mesmo tempo fala de John Dee, né? Dos sigilos. Então, assim, essa linguagem, né? Só que ela não é inacessível, né? No caso do Borges, os ensaios dele eram interessantes pelos símiles, né? Ele criava uma estrutura baseada em duplos e símiles e numa progressão, né? De uma enumeração. A enumeração é muito importante no estilo do Borges. Que aquilo ia meio que te absorvendo, você tentava entender, mas por que ele numerou dessa forma, né? O Alan Moore, ele não trabalha tanto com enumeração, mas ele trabalha com essas aproximações de elementos muito díspares, né? E isso faz com que você desperte um interesse, ao mesmo tempo uma identificação, né? Mesmo que o leitor não viva na Inglaterra. Nesse ensaio, por exemplo, Anjos Fósseis tem umas referências tipicamente britânicas até, não é nem do mundo anglo-saxão, né? Britânica mesmo, que o tradutor faz questão de esclarecer. Excelente trabalho, com notas bem pontuais, rápidas, né? Então não é um livro assim, como um livro de 800 páginas, você não vai lá no fim, vê a nota ali no rodapé, rapidinho você já esclarece e toca pra frente, né? E esse mesmo ensaio, Anjos Fósseis, na tradução e nessa edição da obra do Spare, né, lançada pela editora Palimpsestos, também é muito boa porque ela é meio gráfica, né, tem elementos gráficos que aludem a todo o livro tem esses elementos, que fazem com que você tenha um frescor enquanto você vai lendo e tal. Eu não sei se isso tinha até no ensaio original, foi publicado numa revista, né? Aliás, a proposta era numa revista, mas depois ele acabou sendo publicado em outras publicações menores, né? Como eu falei, eu acho até que saiu no Brasil em outros lugares até. Ele está disponível até na internet completo, em inglês, né? Mas é um ensaio excepcional e dá uma noção bem clara do Alan Moore, leitor, né? Especulando a respeito da realidade de uma forma muito, muito, muito direta, muito visceral, muito instigante, não é? E isso é uma boa preparação para um outro Alan Moore, que é o que eu vou falar um pouco mais hoje também, que é o Alan Moore poeta. Alan Moore escreveu uma série de apresentações entre final dos anos 90 e início dos anos 2000, que foram gravadas em CD. É um material muito interessante, que ele teve músicos, bailarinos, né? Era um momento bem performático ali do final, né, dos anos 90. Existiam bandas e projetos que tinham essa visão performática. Ele tem isso muito forte. Então, os últimos trabalhos dele, até em cinema, vídeo, né, tem esse aspecto performático. E então ele lançou em CD esse material. Na língua inglesa ele acabou sendo divulgado assim, sem correção, né, uma forma mais direta. Na internet está disponível. E só que a editora espanhola La Felguera, ela resolveu lançar esse material na forma de um livro, não é? E é um livro único, porque não existe nem em inglês esse material lançado. Trata-se do Libro de la Serpiente, Los Libros Iluminados de Alan Moore.
Ele é traduzido, né? É o Grande Teatro Egípcio das Maravilhas, da Lua e da Serpente, né? Que é o nome da apresentação original, The Moon Serpent Grand Egyptian Theatre of Marvels, né? Aí juntou todo 94 a 2001. Nesse livro foi tudo isso, foi juntado, não é? Num grande livro iluminado, com introdução inclusive de Ian Sinclair, num grande livro iluminado com esses textos que eram performáticos, eram performados pelo Alan Moore quando foram lançados a primeira vez. E é simplesmente sensacional, porque o que a Léo Felgueira fez na figura do seu ilustrador principal, que é o Riviere, é o nome dele? A tradução que é do Javier Calvo, o Mário Riviere, que fez as ilustrações, um pouco do design, e a capa, e o design interior é da própria editora, né, lá em Tendência. Eles juntaram imagens encontradas, com ilustrações, com uma diagramação única. É um espetáculo esse livro. Ele não é só, digamos assim, um livro ilustrado, né? Ele tem realmente um aspecto de iluminura, mas uma atualização da iluminura para o processo industrial tanto de composição de texto em softwares específicos, ou plataformas, né, específicas de composição, quanto da reprodução de imagens capturadas, né? Então ele tem gráficos, as notas, tem um aspecto interessante do uso de notas, fotografias, mapas, reprodução de manuscritos, por exemplo, do John Dee, aliás, você mergulha nesse livro e ele te transporta para outro espaço. Não tem página em que você não fique decifrando uma série de imagens mescladas com uma série de textos. Existe também sobreposição de fontes. Ele ao mesmo tempo seria execrado por um monte de designers aí e tal, porque ele é tudo menos minimalista. Uma fonte, né, meio como se fosse uma helvética com uma outra, como uma palatino, sei lá. Então ele seria ao mesmo tempo execrado, mas ele é único, né? Ele é uma espécie realmente de livro iluminado, de iluminura. E é interessante porque essa dança da imagem e do texto, não é? Que vai se misturando, se moldando, modificando, ele alude tanto ao espetáculo performado pelo Alan Moore, quanto até a própria estrutura da história em quadrinhos, né? Que a arte, digamos assim, o aspecto artístico, o Alan Moore mais se destacou durante um bom tempo. E isso é muito interessante, né? Essas ilustrações, elas passam a fazer parte do texto de uma tal maneira que você não consegue imaginar esse texto sem elas depois que você entra em contato, mesmo sendo uma tradução, né? Não tendo o texto em inglês aqui. É um livro espetacular. Eu já tive, já fiz uma proposta de tentar lançar no Brasil, mas não é fácil, não é fácil conseguir os direitos. É um trabalho deles, né? Então eu queria lançar um livro exatamente como ele é, né? Só que numa versão em português, mais ou menos como a Ciruela fez com a Franco Maria Ricci, né? No que tange ali a Biblioteca de Babel. Mas não foi possível, não é? Fica então a dica desse livro espetacular do Alan Moore. É o meu livro favorito dele. Nesse caso é a produção que mais se destacou, é a menos conhecida, né? Esses CDs também são difíceis de achar, com esses espetáculos performáticos dele, no que ele recita e tal. Então o livro é uma forma segura de você ter contato com isso de uma maneira única, né? De uma maneira ao mesmo tempo gráfica, tipográfica, bibliográfica, né? Num formato livro espetacular e poética. Então é isso. O ano acaba aqui. Desejo Feliz Natal, boas festas, Feliz Ano Novo para todos os poucos que acompanham o nosso podcast. E ano que vem vamos estar aí de novo. Um abraço a todos e até a próxima.